Então, aqui, essa partezinha, ela é o finalzinho. Cadê? Aqui, ó, a gente vai começar aqui, ó. Ela é um resuminho, um finalzinho daquilo que a gente estava lendo, tá? Do Vitor, né? Então, a gente vai começar a ler o caso do Paulo. Eu não sei se vocês lembram do Paulo. Paulo é aquele senhor, né, que teve a esposa que quase morreu da doença e que teve um amigo que faleceu, e que estava com depressão. E a Marisa, ela é aquela mulher da ansiedade do pensamento suicida, tá? Vocês estão me ouvindo? Não, né? Deixa eu pegar o bate-papo aqui. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Conforme descrito no capítulo 8, Paulo preencheu um registro de pensamentos referente às suas experiências, depois de passar o dia com a família de sua filha. Ele identificou o seu pensamento automático: meus filhos e netos não precisam mais de mim. Quando a gente fala, e quando a gente lê assim, né, meus filhos e netos não precisam mais de mim, que foi escrito lá na tabela do Paulo como pensamento automático, eu gostaria que vocês lembrassem, ou dessem uma olhadinha na tabela de vocês, quais são os pensamentos automáticos que vocês estão anotando, para a gente ficar com o tema de vocês na cabeça, né? Assim, ele pensou: meus filhos e netos não precisam mais de mim. E você, né? Com a sua experiência que você passou, a situação que você está fazendo o exercício, o que você pensou, né? Qual é o pensamento que você acredita nele que é o pensamento automático? Paulo, então, reuniu evidências que apoiavam e evidências que não apoiavam seu pensamento quente. Ou seja, é a mesma coisa que a gente vai ler do Vitor e da Marisa, tá? Da Sandra e da Marisa também. É mais uma repetição para vocês poderem ouvir histórias diferentes. Depois de escrever as evidências nas colunas 4 e 5 dos registros de pensamentos, examinou as perguntas nas dicas úteis, enquanto estudava as evidências das colunas 4 e 5. Inicialmente, esforçou-se para ver a situação de forma diferente. É importante, né? A gente se esforçar para olhar a mesma situação de um outro ângulo. Depois de examinar por várias vezes as evidências da coluna 5, Paulo concluiu que elas não apoiavam de forma consistente seu pensamento quente. Meus filhos e netos não precisam mais de mim. Esse é o pensamento quente dele. Decidiu que um modo mais correto e compensatório de compreender suas experiências era: embora meus filhos e netos não precisem de mim como de costume, eles ainda parecem apreciar estar comigo e até me pediram alguns conselhos. Eles me deram atenção, embora não tenha sido a mesma atenção que foi no passado. Olha só, moderação, mais uma vez, né? Quando o pensamento está muito rígido, a gente tem que quebrar ele, clac, 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 e construir um pensamento com uma moderação, né? Para ele ficar mais adequado. Porque o que o Paulo estava querendo? Que os filhos grandes, netos grandes, adultos, se comportassem como se comportavam no passado. Não é a mesma coisa, né? Mudou. Então a gente tem que considerar que não é porque a vida mudou que mudou a qualidade de afeto, né? A importância que os filhos têm por eles. Mudou o jeito, mudou a forma, mudou, mas não necessariamente o afeto. Depois que Paulo escreveu, voltando aqui para o texto, desculpa. Depois que Paulo escreveu esse pensamento compensatório, percebeu que a intensidade de sua tristeza reduziu de 80% para 30%. Seu registro de pensamentos completo é apresentado na figura 9.2. A gente vai ver lá embaixo. Se Paulo tivesse simplesmente substituído por um pensamento positivo, olha o que eu falei no final daquela consideração que eu fiz, né? Pensamento negativo e pensamento positivo. Se Paulo tivesse simplesmente substituído por um pensamento positivo, ele poderia ter escrito: eles precisam de mim mais do que nunca. É um pensamento positivo. Se tivesse meramente tentado racionalizar sua tristeza, poderia ter pensado: eles não precisam mais de mim, mas o que me importa? É uma racionalização da tristeza, né? Uma tentativa de botar a tristeza para debaixo do tapete, mas não funciona. Pensamento positivo e racionalização podem ambos conduzir a problemas.
Então, olha que interessante isso. Às vezes a gente acha que pensar positivo vai dar certo. Não vai. Porque eu posso pensar positivo e aquele pensamento positivo ele me fazer mal. Porque em algum lugar o pensamento positivo que eu estou tendo, ele não faz sentido naquela informação. Né? Eles precisam mais de mim do que nunca. Não, eles não precisam mais de você do que nunca. Eles precisam menos, porque eles cresceram, eles são adultos, mas eles te amam da mesma maneira. Né? Ou racionalizar a tristeza, que é aquela bronca. Né? Eles não precisam mais de mim, mas... como é que é? Mas o que me importa? O que me importa? Se eles não precisam mais de mim, o que me importa? Também não funciona. Né? Então, o pensamento positivo e a racionalização podem conduzir a um problema. Para Paulo, o pensamento positivo teria ignorado as mudanças reais que estavam acontecendo em sua família. Seus filhos e netos cresceram. A racionalização poderia tê-lo levado a se sentir ainda mais isolado e solitário. O que me importa? Vou me isolar do mundo. Né? Entretanto, seu pensamento compensatório emergiu a partir das evidências e possibilitou que ele compreendesse sua experiência de uma maneira que diminuiu sua tristeza e aumentou sua conexão com a família. Então, ele diminui a tristeza e aumenta a conexão. Além disso, observe que os pensamentos compensatórios de Paulo eram plausíveis para ele. Ele classificou sua crença nesses novos pensamentos como 85% a 90%. Quando um dos pensamentos alternativos, olha só, isso é importante. Quando um dos pensamentos alternativos ou compensatórios é plausível para você, mas ele reduz a intensidade de seus estados de humor negativos ou muda seu humor por completo. Então, quando um pensamento alternativo compensatório é plausível, né? Quando você fala assim, ok, concordei com esse pensamento, fez sentido, ele vai diminuir a intensidade do humor negativo. Se alguém chega para você no momento que você está muito mal e a pessoa traz um pensamento positivo, calma, meu amor, vai dar tudo certo, fica tranquilo, isso é só passageiro. Você vai querer matar a pessoa, né? Porque ela só vai aumentar a sua dor, porque não vai, aquele pensamento vai bater e vai te causar um estrago. Não vai funcionar. Mas se a pessoa conseguir, imagina que habilidade maravilhosa, né? Trazer um pensamento positivo que faça sentido para você naquele momento, você vai, isso é plausível, isso, ok, né? Dá para diminuir a minha intensidade de humor negativo, né? Voltando aqui. Se simplesmente escrever na coluna 6 uma racionalização ou um pensamento positivo em que você não acredita, isso provavelmente não causará qualquer impacto em seu humor. Então, você pode escrever o que for. Se não mexer a sua emoção, se for um pensamento racional, se você estiver racionalizando a sua emoção, não vai causar nenhum impacto na sua emoção. Ou seja, isso é bom para a gente entender o quê? Se você está fazendo esse exercício, preenchendo a tabela, e agora, na coluna 6, você escreveu algum pensamento que não mudou em nada o seu estado de humor, é porque não é um pensamento que está funcionando. Entendeu? Tem que encontrar outro pensamento. A gente vai ter que ver outro pensamento alternativo, tá? Agora a gente vai para a Marisa, que é a que sofre com um transtorno de ansiedade, pensamento suicida, né? Vimos que Marisa descreveu uma experiência na qual se sentiu deprimida, decepcionada, vazia, confusa e irreal. Ela identificou inúmeros pensamentos automáticos e determinou que o pensamento quente era: estas emoções são tão penosas que tenho de me matar porque não aguento mais senti-las. E esse matar, no caso dela, era real, né? Era literal, perdão. Marisa preencheu as colunas 4 e 5 dos registros de pensamento com a ajuda do seu terapeuta. Para completar a coluna 6, que é essa que a gente está fazendo, ela revisou as perguntas contidas no quadro de dicas, que são aquele quadrinho que a gente fez na aula passada. A pergunta mais relevante para a Marisa foi: se minha amiga Kátia estivesse nessa situação e apresentasse estes pensamentos e tivesse estas informações disponíveis, que visões alternativas da situação eu iria sugerir? Então, essa foi a frase que ficou para ela. Ela concluiu que iria sugerir a Kátia, mesmo que esteja sofrendo muito agora, conversar com alguém que gosta de você já ajudou a se sentir melhor no passado. Você sabe que esse sentimento não vai durar para sempre, que você vai se sentir melhor em algum momento. Olha, esse é um pensamento positivo bacana,
né? Assim, legal de trazer. Ele faz sentido, realmente. Eu já passei por situações de intensidades emocionais anteriores e passou, não ficou lá em cima, né? A intensidade passou. Então vai passar também. Suicídio não é a única solução. Você está aprendendo novas habilidades que podem ajudar a se sentir melhor e a permanecer melhor por mais tempo. O registro de pensamentos de Marisa, completamente preenchido, é apresentado na figura 9.3. Então, aqui depois vocês podem dar uma olhadinha, porque nada mais é o preenchimento daquilo que a gente leu lá em cima, tá bom? A gente vai fazer o exercício só no final. Esse está diferente, no finalzinho que tem. Foi mais fácil para Marisa pensar em alternativas para o suicídio quando imaginou o conselho que daria a Kátia. Essa é uma técnica ótima que eu uso em terapia, em sessão, uso comigo também e uso em sessão de terapia, né? Eu falo para a pessoa, eu inverto as posições, conto para a pessoa o que ela está me contando, né? É uma técnica da terapia cognitiva. Conto para a pessoa o que ela está me contando e proponho que ela seja alguém que a gente conhece, da família, ou que seja mesmo a psicóloga, né? E eu falo para ela, vamos inverter, né? Vamos supor que eu sou você, você sou eu, tal. Vamos lá. Aí eu conto exatamente com a emoção que veio, tal. E no final eu peço, cara, o que você pode me dizer? Aí a pessoa me diz. E é interessante porque dá para perceber a ficha caindo, né? Ela falando assim, nossa, não tinha pensado dessa maneira, tal. Então vocês podem fazer isso com vocês mesmos, né? E trocar de cadeira em casa, você pode botar 2 lugares e relatar, primeiro fazer o relato, depois você vai para uma outra cadeira de frente para a sua e se diz algumas coisas, né? Isso funciona muito, gente. Pode parecer uma loucura, mas é uma loucura do bem. É uma loucura que funciona, tá? Seu terapeuta a fez lembrar que ela vinha tendo esses pensamentos automáticos e sentimentos há muito tempo. Portanto, mesmo pequenas mudanças podem ser interpretadas como encorajadoras e promissoras. Mesmo que seja pequenininha, é uma mudança que a gente tem que considerar. Vamos lá. A quantidade de mudança que você observa em seu estado de humor quando os reclassifica na coluna 7 vai depender do quanto acredita em seus pensamentos alternativos ou compensatórios. É isso que a gente está falando. Se você não acreditar, você não vai mudar a sua intensidade do humor, tá? Como Marisa acreditava apenas ligeiramente em seus pensamentos alternativos, avaliação de 10 a 20%, seu humor não mudou muito. Com o tempo, se ela tiver experiências que coincidam com suas visões alternativas, seus estados de humor irão sofrer mais mudanças conforme sua esperança de melhora se tornar mais admissível para ela. Então, vai equilibrando, né? Quanto mais ela vai acreditando no pensamento, encontrando pensamentos que ela possa falar, caramba, né, esse pensamento aqui está fazendo sentido, melhor vai ficando a qualidade de humor. É importante que os pontos de vista compensatórios e alternativos estejam fundamentados nas evidências reunidas na coluna 4 e 5, que só para lembrar para vocês, evidências que apoiam o pensamento quente e que não apoiam o pensamento quente. Então, toda vez que a gente falar de coluna 4 e 5, a gente está buscando as evidências que apoiam e que não apoiam os pensamentos automáticos, tá? Quanto mais visões alternativas estiverem associadas às experiências reais que já teve, provavelmente você acreditará com mais intensidade nessas novas ideias. Lembre-se que Paulo, que foi o senhor, né, classificou sua tristeza como 80% quando estava dirigindo de volta para casa depois da visita à filha, pensando, meus filhos e netos não precisam mais de mim. Depois de construir o pensamento compensatório, embora meus filhos e netos não precisem de mim como de costume, eles ainda parecem apreciar estar comigo até me pedir alguns conselhos. A classificação de sua tristeza caiu para 30%. A tristeza de Paulo não desapareceu de um todo, depois de ter completado um registro de pensamento, muito embora seu pensamento compensatório fosse altamente aceitável. 85% para ele. Não é mágica, né? É isso que ele está querendo dizer. Né? Pode ser que você ainda tenha alguma consideração, alguma sensação, perdão, de tristeza daquela situação.
né? De raiva, uma sensação de injustiça, né? Uma angústia. Não é uma mágica, né? A gente não está fazendo esses registros necessariamente para que conserta na cadeira. Necessariamente para que 100% das suas dores desapareçam. Não é assim, né? É mais para que a gente possa diminuir a dor e encontrar um lugar dentro de você mais confortável, né? Que não precise ser aquele remoer aquela dor naquela intensidade, tá? O registro de pensamentos, cadê? Aqui. Então, ele vem, um pouco da tristeza ainda permaneceu, porque algumas evidências o faziam recordar as perdas que estava vivenciando no momento, mas o objetivo de um registro de pensamento não é eliminar as emoções, ao contrário, o registro de pensamentos é concebido para ajudá-lo a obter uma perspectiva mais abrangente de uma situação, de modo que suas reações emocionais sejam respostas equilibradas aos aspectos positivos e negativos de uma situação. Para que suas reações emocionais, né, que são as reações emocionais que a gente tem diante de uma situação, sejam respostas equilibradas, né? Que a gente possa responder às situações de maneira mais equilibrada aos aspectos positivos e negativos, tá? Então, olha só, a intenção é uma mudança de ação, de resposta a uma situação. E se seu estado de humor não apresentar mudanças, né? Aqui ele faz uma consideração, que na realidade a gente vai olhar para isso no capítulo 10 e no capítulo 12, tá? Se seu registro de pensamentos for preenchido adequadamente e seu estado de humor não apresentou qualquer mudança, existem duas possibilidades. Algumas vezes, depois que você examina todas as evidências, elas apoiam, sobretudo, o seu pensamento quente. O registro de pensamentos não tem a intenção de refutar seu pensamento quente, mas sim investigá-lo e descobrir se você está ignorando evidências importantes. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está pensando é um pensamento que não tem, que é inquestionável, entendeu? A gente acredita tanto naquele pensamento que a gente não considera que ele pode estar equivocado, né? Então, essa investigação, investigar esse pensamento, ele é para isso, né? Para a gente poder, cara, será que está certo mesmo? Deixa eu, né, colocar um ponto de interrogação. Eu faço isso comigo, né? O que eu ensino, eu também, obviamente, faço, me ajuda muito. Às vezes eu estou com um pensamento na cabeça, eu escrevo ele. Aí eu vou puxando várias setas, sabe? Meio maluco, mas vou puxando várias setas, fazendo considerações, riscando. Daqui a pouco eu falo, nossa, eu nem tinha considerado isso, essa alternativa e tal. E aí eu percebo nitidamente que vai melhorando, né? O meu estado de humor vai mudando. Então, aqui no capítulo 10, né, a gente vai ter essa ajuda para desenvolver os planos de ação e aprender como desenvolver maior a aceitação. Um plano de ação descreve os passos que você pode dar para melhorar uma situação. A aceitação pode ser uma estratégia útil, especialmente quando você não consegue melhorar as coisas ou se está em meio a um período difícil na sua vida. Outras vezes, mesmo que todas as evidências não apoiem seu pensamento quente, você tem dificuldade em acreditar no pensamento alternativo compensatório. Falei isso, né? Porque, olha só que interessante, porque seu pensamento quente é uma crença nuclear, um tipo de crença negativa profundamente arraigada que não muda de modo fácil, mesmo diante da evidência. Então, se você está aí, a gente vai aprender isso no capítulo 12, tá vendo aqui? No capítulo 12, né? Se você está aí presa num pensamento quente, que você fala, cara, não estou conseguindo, mesmo que eu esteja tentando criar pensamento alternativo, já ilumina ele, puxa uma setinha e fala, crença nuclear. Né? Provavelmente você está preso numa crença que você tem trazido aí na sua vida, ó, e provavelmente muitos aspectos da sua vida, muitas experiências que você viveu, reforçaram essa crença.
É aquele famoso, tá vendo? Sabe? Você fala assim, tá vendo? Eu disse, ó, ó, viu? Né? Eu sabia. Pronto. Quando você está preso nesse lugar, quando você dá esse tipo de resposta, é porque essa história, ainda que com cenários diferentes, já se repetiu milhões de vezes. Aí você fala, viu? Eu sabia! Não sei por que eu... Né? É aí que a gente tem que entender que crenças nucleares são essas, até para a gente poder mudar. Tá? O que você deve pensar ou fazer se não houver mudança em sua classificação dos estados de humor depois que completar o registro de pensamentos? Primeiramente, revise seu registro de pensamentos para se certificar de que ele foi preenchido de modo adequado. A seguir, você encontrará perguntas, que são essas perguntas aqui, para fazer a si mesmo, caso não tenha ocorrido qualquer mudança em seu estado de humor depois de ter completado o registro de pensamentos. Então, essas perguntas, vocês vão fazer um dever de casa, tá? Porque isso aqui é bem profundo, demora, cada um tem o seu tempo, né, para poder fazer. Eu acho que aqui fazer esse exercício é um dia que você vai acordar, sabe? Você vai falar assim, hoje eu estou tranquila, hoje eu quero ter o meu momento para me visitar internamente, vou pegar um chá, um café, botar uma musiquinha, né? Eu gosto de fazer isso, por isso que eu estou dando essa ideia. Acender um incenso, eu vou na praia, eu vou, sei lá, no mato, eu vou sentar na varanda, sei lá, né? E vou fazer esse exercício sem pressa, né? Fazer no meio do dia não vai surgir um efeito bacana. Por quê? Porque você precisa ir para a razão e visitar a emoção, né? Então, a gente faz a pergunta, identifiquei e classifiquei corretamente meus estados de humor na coluna 2, aí eu tenho que parar, fechar meus olhos, lembrar da situação, mensurar, tá? Não é algo tão somente racional, né? Eu vou investigar a minha emoção, investigar a minha razão. Então, é bom que vocês tenham um tempo para fazer esse exercício e caso os pensamentos compensatórios, né, não tenham surgido efeitos, se façam essas perguntinhas aqui. Tá? E a gente vai para o último exemplo, que é a da Márcia, só para vocês saberem aqui, ó, a gente já está no finalzinho, tá bom? A Márcia, quem é a Márcia, gente? A Márcia é quem? Não me lembro da Márcia. A Márcia da ansiedade. Tá, lembrei que é do caso dela. Ela também está falando do ataque de pânico, né? A outra é do pensamento suicida e ela é do ataque de pânico. A Márcia, tá? Então a Márcia é o ataque de pânico, ela sente muito fisicamente, né? A sensação bem corpórea. Algumas vezes é mais fácil reconhecer formas alternativas de ver as situações para outras pessoas do que para nós mesmos. Isso é ótimo, né? Para o outro, você está com a resposta na ponta da língua. Você fala, claro que eu posso te ajudar. Fala aí, quer ajuda? Claro, vamos lá, tem um monte de coisa para te dizer. E tudo que eu tenho para te dizer, eu tenho certeza que vai dar certo. Para o outro, uma maravilha. Vai fazer isso para o santo de casa, né? O próprio santo de casa, ó. Aí a gente já se atrapalha. Mas, vamos lá. Conforme descrito no capítulo 8, Márcia escreveu um registro de pensamentos que detalhava seu medo enquanto estava sentada em um avião na pista, esperando a decolagem. Isso é muito comum, né? O medo do avião, porque fecha tudo, aí o coração começa. Seu registro de pensamentos parcialmente preenchido estava produzido na folha de exercício 9.1, que está aqui, tá? Depois a gente vai. Enfim, aqui dentro do texto ele já fala, né, o que está escrito na folha. Pode haver mais de um pensamento alternativo ou compensatório que se ajuste às evidências. Quando Márcia preencheu a coluna 6, né, que são os pensamentos alternativos e compensatórios, ela estudou as evidências das colunas 4 e 5, que é o que a gente está falando, as evidências que apoiam o pensamento quente, as evidências que não apoiam o pensamento quente. E considerou as alternativas para o seu pensamento quente. As evidências sugeriam
que ela não estava sofrendo um ataque cardíaco, mas que seu batimento cardíaco estava acelerado e sua transpiração era causada pela ansiedade. Não eram, de forma alguma, perigosos ou prejudiciais. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela está tendo um ataque de pânico, ela acha que ela vai ter uma parada, né, no coração, né, um ataque cardíaco, porque o coração bate muito forte, muito, muito, muito. E aí, a nível de curiosidade, por que o coração bate forte, né? É muito, muito interessante o nosso sistema. O coração bate forte quando a gente está sofrendo ansiedade, porque nós temos o nosso sistema que funciona da mesma maneira que os animais, né? Então, quando a gente se sente ameaçado, ainda que seja por um pensamento, por um avião, uma ameaça, quando a gente sofre quando o nosso cérebro identifica uma ameaça, ele vai ativar o sistema de luta ou fuga, né? Então, o que o cérebro vai fazer? Ele fala assim: coração, acelera, bombeia sangue, ativa a sua respiração para você sair correndo, para você atacar alguém, vambora, né? É isso que ele fala. Ele joga o sangue para as extremidades. Por isso, muitas vezes a gente fala assim: eu não aguento mais, e pá, bate na mesa, joga, quer pegar. Por quê? Porque o sangue vai para as extremidades, para os membros, porque o nosso corpo está se preparando como um animal para sair correndo ou para guerrear, lutar fisicamente mesmo, né? Só que a gente não vai fazer isso, nem sair correndo e nem atacar alguém, né? Esperemos que não. O corpo diz, vai, vai, ele está bombeando sangue para você fazer isso, né? Só que o seu movimento, ele não acontece. Então, ele fica batendo o coração para que você saia correndo, fuja dessa ameaça, ou ataque a ameaça, mas o seu corpo mesmo não sai do lugar. E aí fica confuso isso para a gente, né? Isso tem a ver com a neurociência do comportamento, tá, gente? Deu uma passadela por ela. Né? Aí fica confuso, porque você está sentindo o coração bater e o seu corpo não está agindo. Então, não faz sentido porque do coração está batendo tão forte, né? E aí sim entra a regulação emocional, que é a respiração, para que o seu coração desacelere, que ele entenda que ele não precisa estar acelerado naquele momento, porque você não vai sair do lugar. Só que até a cabeça da pessoa que sofre com síndrome do pânico pensar tudo isso, ela já achou que morreu, que já está enterrada, que tudo vai acabar, que vai explodir. É muito rápido essa dor, essa intensidade que acontece da mudança fisiológica, e a pessoa acaba não conseguindo... Ixi, um trava-língua agora. Não conseguindo considerar que ela pode estar apenas tendo um ataque de pânico. Ela acha que ela vai morrer naquele momento, né? Então, é uma coisa meio curiosa, mas a gente fala, quando você está ansioso, se você for dar uma caminhada e você provocar essa aceleração no coração, né, ou você der uma corrida, sua ansiedade vai passar rápido, porque ele vai entender que você fez o movimento esperado, seu corpo, né? Aí vai voltar ao normal, o corpo, tá? Entenderam? Deu para entender? Espero que sim. Vamos lá. Tá. As evidências sugeriram que ela não estava sofrendo um ataque cardíaco, mas que seu batimento cardíaco acelerado e sua transpiração eram causados pela ansiedade, não eram de forma alguma perigosos ou prejudiciais. Em vez de pensar, estou tendo um ataque cardíaco, Márcia considerou seus pensamentos alternativos. Que aí vem, né, esse trabalho terapêutico, né? Meu coração está acelerado e estou suando porque estou ansiosa e nervosa por estar em um avião. Meu médico disse que um batimento cardíaco rápido não é necessariamente perigoso e muito provavelmente meu batimento cardíaco voltará ao normal dentro de poucos minutos, porque ela não está correndo, não está fazendo nada, então vai estabilizar. O registro de pensamentos completo de Márcia, que ela preencheu enquanto estava na pista, é apresentado na outra figura, nessa aqui de baixo. Quando Márcia pensou de forma diferente sobre seu batimento cardíaco acelerado e sua transpiração, seu medo diminuiu consideravelmente. Seu medo estava associado ao seu pensamento, estou tendo um ataque cardíaco, e não simplesmente a sua experiência física de aceleração cardíaca e transpiração. Então, olha,
o pensamento dela, o medo dela, perdão, estava associado ao pensamento. Estou tendo ataque cardíaco. Então, ela estava com medo e associou ao pensamento. E não necessariamente ao literalmente o coração acelerado. Né? Porque o coração acelerado eu posso pensar, ok, meu coração está acelerado, mas vai passar, porque eu sei que eu não estou tendo problema nenhum físico e vai passar. Ela não associou, ela ficou, tô tendo ataque cardíaco. Aí danou-se, né? Aí o pânico vai lá na lua, né? Ele viu, meu Deus, agora tô tendo ataque cardíaco, ferrou, tá. Quando examinou as evidências a favor e as evidências contra seu pensamento e concluiu que não estava tendo um ataque cardíaco, seu medo diminuiu. Agora você já sabe o que precisa para completar todas as 7 colunas de um registro de pensamento. Ufa! Chegamos ao fim das colunas, hein? Os registros de pensamentos ajudam a identificar, examinar e até mudar pensamentos e as crenças que contribuem para o seu sofrimento emocional. A construção de pensamentos alternativos ou compensatórios auxilia a livrá-lo de seus padrões de pensamentos automáticos, que contribuem para as dificuldades que você está tendo. Se for capaz de olhar para si mesmo e para as situações a partir de uma perspectiva diferente, é provável que se sinta melhor em relação a si mesmo e à sua vida. Aqui tem um exercício que eu vou pular, senão vai ficar muito maçante e repetitivo, que é a gente construir e ajudar a própria Márcia a transformar o pensamento dela, tá? Mas eu prefiro que a gente faça isso com o seu próprio pensamento, né? Com a sua tabela, né? Em vez de repetir mais uma vez o caso de uma outra pessoa. Então, a gente vai finalizar aqui com esses dois temas. Se o pensamento quente for apoiado pelas evidências e verificação do humor, tá bom? Antes de encerrar este capítulo, queremos esclarecer um ponto muito importante. Até agora, você pode ter entendido que os registros de pensamentos são concebidos para mostrar que pensamentos negativos sempre são incorretos ou desequilibrados. Esse não é o caso. Tá? Então, da mesma maneira que pensamento positivo nem sempre vai fazer sentido e vai ser bom para você, os pensamentos negativos nem sempre devem ser desqualificados. Os nossos medos e os pensamentos negativos também servem para a gente se proteger, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, vamos dizer assim, de prestar atenção no pensamento e fazer uma validação, né? É até um pouco arriscado falar isso, porque às vezes a gente acredita tanto no pensamento do medo que a gente nem questiona ele. Então, eu acho assim, que é importante a gente ser oh, meu Deus, questionar o pensamento, né? E se a gente olhar para esse pensamento que a gente está questionando e falar, não, realmente esse pensamento ele é bom, ele é um pensamento de prudência, faz sentido eu ter esse pensamento? Valida. É bom, né? O pensamento negativo, às vezes, ele ajuda a gente se proteger, tá? Geralmente fazemos um registro de pensamentos quando estamos experimentando uma emoção forte. A partir de pesquisas, sabemos que quando temos emoções fortes, pensamos preponderantemente em experiências que coincidem com essas emoções. Quando estamos tristes, por exemplo, pensamos em coisas tristes. Quando estamos envergonhados, pensamos em todas as coisas ruins que fizemos. Portanto, na maior parte do tempo, quando decidimos preencher um registro de pensamentos, ele ajuda a obter uma visão diferente e mais balanceada das coisas, que é a moderação, né? Porque nos estimula a pensar em aspectos que não são compatíveis com o nosso estado de humor. Entretanto, algumas vezes nossos pensamentos quentes são corretos e descrevem bem as situações difíceis. Por exemplo, um de nossos pensamentos quentes pode ser: meu chefe está me explorando. Isso pode estar correto. Vitor poderia pensar: se eu continuar perdendo a cabeça, a Júlia pode acabar se cansando e me deixar. Nesses casos, o registro de pensamentos cumpre a sua função de duas maneiras. Ajuda a testar se nosso pensamento quente é correto, para nos assegurarmos de que não estamos nos precipitando em tirar uma conclusão levados pela emoção. E 2,
Se descobrimos que o pensamento quente é apoiado pelas evidências, ele nos alerta de que isso é algo que precisamos administrar ou mudar de alguma maneira. O próximo capítulo ensina uma variedade de formas de lidar com pensamentos quentes que são apoiados pelas evidências, incluindo solucionar problemas, reexaminar os significados que atribuímos às situações e desenvolver a aceitação e aprender a sermos resilientes. Quem é que conhece essa palavrinha? Difícil de colocar, fácil de falar e difícil de colocar em prática, né? Em face de nossas dificuldades. E aqui, para fechar com vocês, verificação do humor. Como lembrete, enquanto estiver usando ativamente este livro, recomendamos que você avalie os estados de humor a cada uma ou 2 semanas. Neste ponto do livro, você já aprendeu muitas das habilidades da mente vencendo o humor. Este é um bom momento para preencher a avaliação do estado de humor, para ver que impacto que essas habilidades estão exercendo no seu estado de humor. Olha, isso aqui que ele está falando é aquele exercício que a gente fez. Não, está lá na frente. É esse aqui, gente, olha. Tá vendo? Vocês lembram? Né? É um momento importante para vocês fazerem essa avaliação. Vocês já têm no livro, né? E ele deixou aqui escrito as páginas, tá? Calma aí. Olha, depressão e infelicidade, se a questão que você está trabalhando é depressão e infelicidade, vai lá nesse, né? Folha de exercício, página 186. Se você está trabalhando ansiedade, vai na página 213. Se são outros estados de humor, vai na página 246. Tá? Então, faça um exercício para ter resultado. Se não fizer exercício, não adianta ir para a academia e sentar no banquinho e ficar olhando todo mundo malhar. Nem na nutricionista colar a dieta na geladeira e comer sorvete. Nem vir aqui assistir a aula e não fazer o exercício. Também não adianta. Então, agora, a gente vai pegar a folha, tá, de vocês, para a gente preencher, esses pensamentos alternativos, tá? Então, pega lá o exercício de vocês, que vocês já estão fazendo, para a gente completar finalmente esse negócio. A gente já está aí há 8 aulas, eu acho, fazendo isso, né? Ó, o exercício é o seguinte: na folha de exercícios, construa pensamentos alternativos ou compensatórios para os pensamentos que você examinou, que é essa folha que a gente está trabalhando, tá bom? Reavalie os estados de humor depois que você anotou e avaliou os pensamentos alternativos ou compensatórios. Escreva o estado de humor e as avaliações na coluna 7. Existe relação entre a credibilidade... presta atenção. Existe relação entre a credibilidade do seu pensamento alternativo ou compensatório e a mudança em sua resposta emocional. Então, eu vou vir para cá para vocês poderem... É chato assim, né? Calma aí, vou fazer melhor. Só um minutinho. Deixa eu só... A gente continua no capítulo 9, tá? E a gente está nessa página aqui, que são os exercícios que vocês já vêm fazendo, tá? É a mesma folhinha, né? Vocês estão vendo? Então, né? Tá. Então, olha só, vocês já responderam a situação, o estado de humor. Aqui são perguntas para ajudar vocês a preencherem a coluna 6 e 7 para a gente fechar. Qual é o objetivo final? Que vocês criem pensamentos alternativos, como aquele senhor que falou, de repente não é que eles não gostem mais de mim, eles só cresceram, né? E estão funcionando de maneira diferente, está tudo bem.
né? Ah, não é que a Júlia não quer que eu participe do Alcoólicos Anônimos, ela quer sim, mas ela estava pensando na irmã dela, né? É que vocês façam considerações baseadas na coluna 4 e 5, vocês construam outros tipos de pensamentos, mas esses pensamentos têm que mudar o estado de humor, tá? Porque se não mudar o estado de humor, é um pensamento que não está sendo validado. Não é fácil não, tá bom? Então, como eu falei para vocês, é importante assim vocês se darem esse tempo, né? Não é fácil preencher questões tão profundas. A princípio parece que é um exercício muito básico, né? É interessante isso. Quando eu ouvi a primeira vez essa tabela, eu estava na faculdade, como eu falei para vocês, lá vai fumaça esse tempo, já tem muitos anos isso, mas foi muito importante para mim passar por esse livro junto com um professor, né? E eu estava ali no estágio falando, tudo bem, né? Vamos preencher essa tabelinha aqui e tal, não sei o quê. E eu fui me dando conta que não, dependendo da situação que você escolha para colocar ali, nossa, é difícil, né? A gente esbarra em pensamentos, em emoções e desafios que você fala assim, poxa, não é tão simples passar por isso, né? Não é tão simples. Apesar do exercício existir e te dar recurso para isso, não é tão simples. Então, às vezes a gente consegue sozinho preencher, às vezes a gente precisa de ajuda, né? Às vezes a gente precisa levar para terapia isso, né? Olha, esbarrei num ponto aqui que eu não estou conseguindo mudar, transformar, e eu preciso de ajuda, né, para conseguir transpor essa dor. São dores que a gente está tratando aqui, dores profundas, que na medida que a gente vai mexendo nelas, a gente vai fazendo algumas outras considerações. Mas às vezes a gente não consegue fechar a porta, às vezes a gente abre outra porta, né? Às vezes a gente olha para essa situação achando que tá bom, eu vou resolver tal, e fechar essa porta, no meio do caminho você fala, meu Deus, isso, me lembrou aquilo, me lembrou aquilo outro, tal. Né? Você acaba percorrendo outros caminhos que podiam ser conhecidos ou desconhecidos, mas que ainda não estavam naquele momento preparados para você visitar, né? Aí você acaba abrindo esse caminho para se preparar para começar a olhar para aquela mesma história de uma outra forma. Às vezes a gente olha para uma situação e pensa, isso daqui só acontece nesse lugar. E quando você percebe, não, isso acontece em vários lugares, né? Então, é bem importante observar assim. Fechamos mais um encontro. A gente vai agora para o nosso capítulo 10 e, como eu disse, né, a gente encerrou essa tabela. Tenho quase certeza que sim. Acho que sim. Se a gente visitar ela de novo, a gente vai visitar para fazer outras considerações e a partir de agora a gente tem não são totalmente novos conteúdos, mas aprofundando um pouco mais aquilo que a gente vem trabalhando, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês mais uma vez. Retomem o exercício sempre que necessários. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.